Já temos Juleide Moraes em linha. Juleide Moraes, seja bem-vinda. Espero que esteja tudo sob controle mesmo. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos na sala. Desde já as minhas desculpas, mas os imprevistos acontecem. Eu só gostaria de ter um feedback para perceber se realmente me estão a ouvir bem ou não. Em perfeitas condições. E aproveito lançá-la aqui um desafio. Fale-nos, por favor, de risco reputacional em 20 minutos. Vou tentar, porque o risco reputacional tem muito tema, mas vamos a isso. Vamos a isso. Antes de mais nada, agradecer ao convite para este evento que tem sido uma espada de ar fresco para todos nós, um tema bastante pertinente, e estou aqui bastante feliz por conseguir dar o meu contributo. Especial agradecimento também ao Hélio Pereira, meu grande amigo e pessoa que esteve à frente deste grande evento. Eu gostaria de vos lembrar que há cerca de 3 anos atrás, exatamente por esta altura, a imagem de Cristiano Ronaldo foi danificada de uma forma inquantitável, ou seja, sem conseguirmos ter exatamente a noção do dinheiro que se perdeu. Estou a falar no ano de 2018, quando Catherine Mayorga acusa o Cristiano Ronaldo, que na altura era jogador da Juventus, ela acusa o Cristiano de ter violado, e sabemos que logo de seguida tivemos a EA Sports a retirar a imagem do Cristiano Ronaldo dos jogos. Sabemos que a Juventus perdeu imediatamente muito dinheiro, as ações caíram 10% na bolsa. Sabemos que a Nike, que tem um contrato vitalício com o Cristiano Ronaldo, ponderou se rescindia o contrato ou não, mas isso tudo para vos dizer que a imagem do Cristiano Ronaldo, que para muitos continua ainda a ser um líder, ficou completamente abalada com uma simples acusação que até ao momento não se confirmou. E isso para dizer o quê? O risco reputacional é exatamente isto. O risco reputacional é a probabilidade de ocorrer um impacto negativo nos resultados ou na imagem de uma pessoa ou no capital de uma sociedade, decorrentes de uma percepção negativa da imagem pública, da instituição ou da marca, fundamentada ou não. E é que é importante frisar isso. Para incorrermos no risco reputacional, não precisa de ter prova. A acusação não precisa de ser fundamentada. Basta que alguém chegue-se à frente e diga. No caso do Cristiano Ronaldo violou-me. O caso não chegou ainda sequer ao tribunal. E os patrocinadores de Ronaldo perderam imenso dinheiro. A entidade patronal do Cristiano Ronaldo, que na altura era a Juventus, o clube da Juventus, perdeu imenso dinheiro na bolsa. Isso para explicar o quê? Que é bastante importante a opinião que os nossos fornecedores, os clientes, os analistas financeiros, que os colaboradores, que os investidores, que a imprensa e até mesmo a opinião pública têm sobre a nossa instituição ou sobre uma pessoa, neste caso, por exemplo, foi o Cristiano Ronaldo. E por que é que isso é importante? É importante porque sem conexões nós não fazemos nada nesta vida, ok? O Ronaldo, sem os patrocínios dele, não vai ganhar, não vai chegar no top dos mais bilionários do mundo, não vai, esqueçam isso. Daí a importância de mantermos a nossa imagem intacta, porque quem trabalha conosco quer sempre, ou melhor dizendo, nunca quer estar na televisão pelos maus motivos. E
infelizmente, eu disse ao Hélio, eu vou fazer esse webinar porque eu acho que é bastante importante nós levamos este tema a público, ok? Hoje em dia, uma das grandes preocupações dos líderes em 2020, atenção, são dados de 2020, uma das grandes preocupações dos líderes, dos gestores de topo, é exatamente o risco reputacional. Porque o risco reputacional, além de se perder, além de se efetuar perdas financeiras bastante diretas, impactantes numa empresa, ela perdura no tempo. Okay? Nós estamos a falar do incidente do Cristiano Ronaldo que ocorreu em 2018, mas sabemos perfeitamente que o assunto não está terminado, que mais cedo ou mais tarde ele pode voltar à tona. E vamos dar um passo atrás. Supostamente, digo supostamente porque não sabemos se realmente isso aconteceu ou não, ele em 2009 assinou um contrato com a Catherine a dizer que a mesma não poderia falar sobre o assunto, pagou uma quantia e que supostamente o tema estaria encerrado. Pois bem, passado cerca de 9 anos, a Catherine veio a público e não sabemos ainda mesmo motivos, há quem diga que tenha sido uma vingança do Real Madrid, mas a verdade é que uma história que tinha 9 anos veio à tona e prejudicou bastante pessoas que em 2009 provavelmente não trabalhavam com o Ronaldo, a Juventus em 2009 que não trabalhava com o Ronaldo saiu prejudicada dessa situação, muito prejudicada. Foram milhares de euros que se perderam com a queda da bolsa, das ações na bolsa. Portanto, o risco de reputacional é um risco que, infelizmente, não se consegue medir porque ele perpetua no tempo. As ações que nós temos hoje irão ditar o nosso futuro de amanhã. Por isso é que eu costumo sempre dizer, antes de fazer negócio com os clientes, com os fornecedores, antes de ir atrás dos investidores, antes de ir atrás dos stakeholders, faça aquilo que se chama due diligence. Procure saber com quem é que vocês estão a trabalhar, com quem é que vocês vão trabalhar. Isso é muito importante. Hoje em dia, derrubar a reputação de uma empresa, de uma pessoa, é extremamente fácil. E para isso, basta estar associados à pessoa errada. O que é que se pode fazer? Há aqui alguns passos que é importante ter, principalmente em empresas, e eu costumo dizer, isso não se trata só de empresas grandes, não. Estamos a falar de, se queremos entrar no mercado de trabalho, é necessário preocupar-nos com isso, identificar quais são os fatores internos e externos que podem afetar a reputação da instituição. É um trabalho que tem que ser feito continuamente, é um trabalho que necessita de ser analisado com qualidade, com rigor, é preciso haver aqui processos. Há bocado ouvi a Nádia falar sobre processos, sim, é preciso haver processos, é preciso haver políticas, todos os níveis da empresa têm que perceber exatamente que a empresa preocupa-se com a reputação. E a reputação não é só a reputação do topo, é a reputação que começa desde a pessoa que nos abre a porta de manhã, é a reputação também da pessoa que está a limpar, porque tem que vir de todo o mundo. Tem que haver aqui uma política de vamos nos preocupar em ter uma imagem verdadeira, uma imagem que, com ética, vamos trabalhar com transparência. E é o que falta muito em Angola. A transparência, a preocupação em manter os contratos assinados, a preocupação em perceber com quem vamos trabalhar. Vamos fazer due diligence. A pessoa com quem nós queremos trabalhar, em termos de ética, de idoneidade, faz sentido? Trabalhamos? Faz sentido atravessar uma empresa, uma instituição, com alguém que no passado já teve problemas com a justiça? Faz sentido incorrer nesse risco que provavelmente
ou não, lá está, é sempre uma probabilidade. Provavelmente no futuro mais longo, no futuro mais curto, possamos ter problemas, vale a pena incorrer nesse risco? Eu vejo muitos gestores que, infelizmente, continuam a achar que nunca vai me acontecer a mim. Não. Por que é que eu vou me preocupar em gerir o risco reputacional? Nunca vai acontecer a mim. E nós temos no nosso país exemplos bastante recentes de que o nunca vai acontecer a mim acontece. E, portanto, pelo nosso bem, pelo bem da instituição que estamos a gerir, vamos ser mais humildes, vamos ser mais transparentes, vamos ser mais éticos. Vamos trabalhar com seriedade, vamos trabalhar com transparência, vamos trabalhar com quem realmente quer trabalhar com dignidade. E eu continuo a lutar porque quem trabalha na área de risco como eu é uma luta muito inglória. Porque tu tens um conselho de administração, por exemplo, que não, eu quero assinar contrato com a empresa A e nós advertimos a área de risco. Se forem pelo caminho A com esta empresa, isto pode acontecer desta forma e desta forma e desta forma. E o que repetidamente nós temos estado a ouvir é o seguinte: não vai acontecer, não se preocupe. Para os meus colegas da área de risco, insistam, mais do que insistir, façam os relatórios, façam relatórios periódicos, onde vocês dão as vossas recomendações, porque isto também é importante, porque quando amanhã correr mal, vai lá estar escrito que o técnico de risco advertiu que iria correr mal por isto e por aquilo, e que ninguém, ou pelo menos leram e fingiram que não leram, que é o que acontece muitas vezes. Agora, trazendo um bocadinho o risco reputacional aqui para este evento, o que é que isso tem a ver com o risco cibernético? Tem tudo a ver, porque o risco cibernético está internamente ligado ao risco reputacional. Okay? O risco reputacional, por assim dizer, ele é transversal a todas as áreas. O risco cibernético, tal como o risco reputacional, foi considerado um dos riscos a terem atenção em 2021. Temos aqui, por exemplo, um exemplo recente que aconteceu agora quando foi abaixo o Facebook e o Instagram, como é que a imagem do Mark ficou completamente ali abalada, não é? E, complementarmente, a perda de dinheiro. Portanto, por isso é que eu estava a dizer ao Hélio, de nada, não faz sentido se nós só atacarmos o risco cibernético, por exemplo, se só falarmos dos ataques cibernéticos, porque isso tem que ir para o topo da gestão. E como é que chegamos lá? É importante termos gestores transparentes, em que eles conseguem realmente dizer não, a empresa tem que estar em primeiro lugar. Se a empresa está em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar em assegurar que a empresa não sofra ataques de lado nenhum, ok? E isso implica uma gestão muito asseverada dos riscos, principalmente no que toca, obviamente, passo aqui o pleonasmo outra vez, os riscos cibernéticos e os riscos reputacionais. Portanto, a minha finalização vai aqui para dizer que gerir risco é uma questão de previsão, é sobre antecipar os momentos e conceber contramedidas, e que o importante é não ser surpreendido, que é o que muitas vezes acontece. E para isso é preciso trabalhar com sistemas de controle, é preciso ter os pilares da governança bem assentes e bem definidos e bem implementados dentro de uma instituição. Muito obrigada pela vossa presença, estou disponível para qualquer pergunta.
Alguém pode oferecer som? Obrigado. Prontos. Julei Moraes, obrigado por aceitar o nosso desafio e parabéns por tanto sequer ter atingido os 20 minutos. Assim ajuda-nos a fazer aqui a gestão do tempo. Uma vez mais, se não se importarem, aplausos a Julei Moraes pela sua apresentação. E para fazer doutrina ou jurisprudência, o formato é o mesmo, mãos levantadas para a solicitação de intervenção. Temos uma intervenção aqui na sala, protocolo aqui do meu lado esquerdo, lá ao fundo. Confirma-me, produção, se há alguma solicitação via Zoom. Faz favor, disponha o seu nome e a instituição que representa. Bom dia, chamo-me Anércio Lucano Fernandes, sou da MFAO Sistema de Informação. Eu gostaria de saber, visto que a privacidade atualmente não é o nosso forte, a cultura de privacidade, que recomendações deixaria a empresas angolanas, visto que elas precisam de serem prestadas serviço de auditoria, de peritos da área digital, que recomendações deixaria a essas empresas a fim de beneficiarem do serviço do gênero, mas também manterem a sua privacidade e não haver vazão de informação, o que comprometeria a reputação das empresas e assim por diante. Obrigado. Vamos passar para uma pergunta no Zoom. Telmo Mungongo, faz favor, disponha. Desde já agradeço a oportunidade e o esclarecimento da nossa doutora Julei. Foi muito claro com as suas explanações, mas tem aqui uma questão relativamente a risco reputacional. Tendo em conta as outras palestras que passáramos anteriormente, foi dito que uma das maiores vulnerabilidades para estes ataques muitas das vezes são por meio dos usuários simples, né, dentro de uma instituição. E existem processos ligados a... E foi também mencionado que aqueles que entram, os novos, numa firma também são os potenciais que muitas das vezes abrem os riscos para ataques dentro de uma instituição. Logo, a minha questão vem, existem processos de recrutamento e muitas das vezes nesses processos de recrutamento para funcionários envolvem processos. E esses processos muitas das vezes têm a ver com a divulgação do perfil, triagem, seleção, enfim. Portanto, a minha questão é, será que nesse processo de recrutamento a parte de RH não avalia também aquilo que é o perfil de um possível candidato a nível da exposição que ela tem na internet, para que ela não seja um potencial para que outros ou hackers entram dentro dessas instituições por meio deste novo funcionário que entra nessa instituição? Vamos fechar com Nádia Ribeiro, depois de a Irosa Letícia falar. Vamos dar primazia à Irosa Letícia, que foi a primeira solicitação via Zoom, e fechamos aqui na sala com a Nádia Ribeiro. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Julei Moraes. Antes de mais, agradecer a abordagem transparente. A minha questão é a seguinte: eu gostaria de saber quais são os indicadores para análise de risco reputacional a uma organização. Obrigada. Por favor, Nádia Ribeiro, disponha a sua questão. Só contribuindo aqui um pouco, sem prejuízo do comentário que a Julei possa fazer relativamente à questão colocada pelo Telmo Mungongo. Efetivamente devem ser feitos os perfis nos processos de recrutamento, e como a Julei referiu durante a sua intervenção, devem existir obviamente normas e devem ser definidas claramente as métricas e os aspectos a avaliar no recrutamento de um candidato.
Mas voltando um pouco atrás à exposição que eu tinha feito anteriormente sobre a privacidade, nós não podemos escrutinar a vida de um potencial candidato online para efeitos de recrutamento. Atenção, isto é uma violação de privacidade e é uma das finalidades para as quais os dados não podem ser tratados, e tem a ver novamente com uma questão que a Julay referiu e muito bem, que é a questão da transparência. Nós, nos processos de recrutamento, devemos indicar claramente aos potenciais candidatos os dados que estamos a tratar. Aliás, isso é obrigatório por lei. A lei de tratamento de dados pessoais estabelece isso. E além do mais, fazer avaliações online da vida privada. Uma coisa é eu ir a um LinkedIn, outra coisa é eu ir, por exemplo, a um Facebook, não é? Tudo o que seja privado para fazer uma avaliação de um candidato. Portanto, que aí já estou a interferir na esfera da vida privada e, portanto, já estou a violar um direito fundamental e já estou a fazer um tratamento ilícito de dados pessoais, especialmente se não tenho o consentimento do candidato. Obrigado. Julay Martins, faz favor, as respostas às questões levantadas. Posso? Faz favor. Eu peço desculpas, eu não percebi o nome do primeiro interveniente. E se eu também, não sei se percebi muito bem a pergunta, mas é o que é que as empresas devem fazer no que diz respeito à gestão de risco reputacional? Será que foi isso? Pode-se ajudar-me para perceber se realmente foi essa pergunta, mais ou menos isso? Julgo ter sido isso sim, do Telmo Mungongo. Não, a do Telmo foi a segunda. Antes, alguém que está na sala perguntou primeiro. Vai refazer a pergunta, ele tem agora disponível o microfone, faz favor. Sim, Fernandes, eu procurava saber, ou melhor, solicitava recomendações que a doutora daria a empresas nacionais que lhes dessem a possibilidade de, por um lado, evitar vazão de informação, evitar riscos que iriam comprometer a sua reputação, visto que muitas vezes são beneficiadas de serviços como, por exemplo, de auditorias e assim por diante, as informações acabam por ser vazadas. Ok, Fernandes, obrigada. Realmente é assim, empresa nenhuma vai conseguir, não há método nenhum no mundo que impossibilite o vazamento de informações. Isso tem a ver com o caráter da pessoa. Isso tem a ver com o plano de consciencialização que a empresa implementa para realmente mitigar esse tipo de risco. Porque a empresa não tem como eu, por exemplo, estar em minha casa no sábado durante o almoço e eu começar a falar sobre, não, porque aquele conhece meu cliente lá no banco e faz e desfaz. Não tem como a empresa controlar isso. O que a empresa pode cultivar é diariamente, semanalmente, mensalmente, dar palestras de que existe ética no trabalho. De que as pessoas simplesmente não podem falar do que se passa no trabalho. E quando eu digo falar, não é só nos amigos, não, dentro do seio familiar. Há informações que são sigilosas e que realmente não podem e não devem sair. E isso só é feito diariamente, com o apoio da área de auditoria, com o apoio da área de gestão de riscos, que é explicarem às pessoas que não se deve fazer isso, isto, aquilo e aquilo. Por exemplos práticos. E dando o exemplo, que é o mais importante. Porque se eu estou numa mesa de um restaurante e por acaso atrás de mim está o meu diretor ou está o PCA da minha empresa, que está a falar aos quatro ventos do que é que se está a passar na empresa, que exemplo é que eu estou a dar? Que exemplo é que ele está-me a dar? Ele está-me a dizer claramente que falar do trabalho num restaurante com os amigos é perfeitamente normal. Portanto, o exemplo tem que vir de cima, ok? E nós temos que parar de falar o que é que se passa nas nossas empresas, nos restaurantes, em casa, nas almoçaradas. Nós temos que parar de mostrar que nós sabemos, não, aquilo eu sei o que é que temos. Isso não é ético, em lado nenhum. Ninguém gosta disso. Portanto, para mim, Fernandes, palestras de consciencialização,
ok? E quando estamos, exemplo, os líderes têm que dar o exemplo, acima de tudo. A seguir, responder ao Telmo relativamente ao perfil do candidato, se realmente existe. A Nádia já deu aqui uma chega, e eu só queria acrescentar, Telmo, realmente é muito difícil tu conseguires traçar o perfil de uma pessoa para perceber se a pessoa realmente tem a conduta certa para trabalhar dentro da empresa ou não. O tempo o diz, ok? Tirando as pessoas que já foram condenadas, e tu consegues ver isso através do registro criminal, que por norma os recursos humanos pedem, tirando isso, eu não vejo outra forma de tu conseguires olhar para uma pessoa, ou porque tu lês na internet, tu lês muita coisa na internet, e metade disso é verdade e outra metade não é verdade. Portanto, tu não podes simplesmente traçar o perfil de alguém com aquilo que tu lês na internet. Portanto, tirando as pessoas que realmente são condenadas e que no registro criminal tu consegues ver isso, eu não vejo uma outra forma de fazer isso, a não ser o tempo. O tempo também o diz muito. E mesmo assim, eu volto aqui a apelar muito cuidado ao ligar para a empresa e dizer, mas o fulano de tal saiu daí. Porquê? Porque às vezes nós temos conflitos internos, em que a pessoa saiu de lá com um conflito interno, e a pessoa até é bastante competente, a pessoa até tem uma ética muito boa, mas como saiu de lá com um conflito interno, e a pessoa que até vai te passar a informação pode distorcer completamente o perfil da pessoa. Portanto, é preciso mesmo ter muito cuidado. Eu costumo dizer, vamos dar a oportunidade à pessoa, porque quem não tem caráter, quem não consegue trabalhar com transparência, vai demonstrar logo. Este tipo de pessoas não conseguem ficar quietas muito tempo. Saiu de um banco porque mexeu, porque roubou, ou porque mais cedo ou mais tarde vai demonstrar no sítio novo onde está que não tem conduta nenhuma. O tempo é a melhor coisa. Temos que ter paciência, obviamente, mas eu acredito que essa é a melhor forma de ver as coisas. Então, por fim, Airosa, indicadores para análise de risco reputacional. É isso? Como eu disse inicialmente, indicadores, por assim dizer, do Monte Standard, Airosa, não existem. Mas, por exemplo, uma empresa pública tem que ter padrões, porque a empresa pública, e nós não podemos esquecer isso, a empresa pública está a representar o país, ok? Então, eu como empresa pública, eu como PCA de uma empresa pública, eu tenho que ter uma preocupação elevada no que toca ao risco reputacional. Há uma coisa que está logo em cima da mesa. Eu não posso trabalhar com empresas cujos sócios estão em processo no tribunal, por exemplo, ou que já foram efetivamente condenados. E eu acho que é isso que existe muito, que as pessoas esquecem-se que quando estão no cargo público, quando estão em frente a uma empresa pública, estão a representar o Estado. E ninguém quer ver o Estado a ser representado por uma pessoa que não trabalha com transparência, com uma pessoa que não consegue firmar contrato à frente de todos os administradores, à frente da auditoria, porque não tem nada a esconder. Portanto, os indicadores, Airosa, são firmados, por assim dizer, internamente. Tem que haver aqui políticas internas, que, por exemplo, de como é que são feitos os contratos, e essas políticas têm que ser divulgadas pela empresa toda. Não pode ser uma política de, não, vamos sim fazer uma política, mas ela está dentro da gaveta. Não, as políticas servem para orientar as pessoas, ok? E para se ter processos transparentes. E eu volto a tocar um pouco nessa palavra porque a transparência está intimamente ligada à reputação e à imagem de uma empresa. Se nós não conseguimos fazer as coisas nas claras, em que se tiver uma auditoria, está tudo no preto no branco, não, está aqui o contrato, não, está tudo não sei o quê, não, fechado, tem quantas assinaturas? Tem 2 assinaturas responsáveis, está tudo muito bem. Se tivermos esse espírito, essa vontade de fazer bem as coisas,
eu garanto que o risco reputacional vai ser muito mínimo. Não sei se respondi à Erosa. Bem, o Eira já não se pronuncia, julgo ter respondido. Uma vez mais, obrigado, Julei Moraes, pela sua apresentação e peço à plateia uma salva de palmas a Julei Moraes. Obrigada.